Olá, sejam bem-vindos ao canal 85-Bit Developer. Eu sou o professor Celso Araújo Fonte e esta é a 22ª aula do nosso curso completo de PHP. Bem, quando nós começamos a construir uma aplicação mais robusta, muitas vezes até de propósito comercial, é extremamente comum que exista em algum momento da aplicação a necessidade ou de criar imagens, figuras, gráficos, ou até de manipular imagens previamente criadas, seja por upload do usuário, não importa. Pensando nessa necessidade, há muitos e muitos anos atrás, o próprio PHP ele adotou a biblioteca GD, Graphical Draw, criado pelo Thomas Boelter, para permitir com que, através de uma implementação dessa biblioteca, que é nativamente feita em C, tá? Mas possui interface para várias outras linguagens de programação, inclusive o PHP, nós sejamos capazes de manipular e criar imagens através de funções na nossa aplicação PHP. Lembrando que quem vai estar fazendo todo esse trabalho mais complexo é a biblioteca GD, que comumente já vem disponível no próprio pacote de download do PHP, tá? Falando no caso de Windows. Então, quando a gente vai lá e faz download do PHP já compilado para Windows, se a gente der uma olhada aqui no zip, essa versão aqui, por exemplo, eu baixei o PHP 736 e explorarmos a pasta de extensões já presente no próprio pacote, está aqui ó, o php_gd2.dll. Bem, no Linux, normalmente vai ser necessário utilizar o gerenciador de pacotes da sua distribuição, apt-get para Debian, Ubuntu, e um para Red Hat, CentOS e outros, para a gente instalar o GD da nossa versão PHP. Se no Windows você estiver utilizando um AMP da vida, por exemplo, basta ir aqui no menu do PHP, verificar a sua versão, e aqui no submenu PHP Extensions, observar para ver se o GD2 está com o tique de marcado. E aí, independente do sistema operacional, basta abrir o seu PHP Info, tá? Usando a função PHP Info, e procurar GD para ver se o item do GD está aqui habilitado na extensão e, dependendo da sua versão, você pode ver qual o nível de suporte da versão do GD que você tem. Ele tem suporte a ler e a criar GIF, ele tem suporte a JPEG, qual é a versão de JPEG que ele tem, tá? Do PNG também, outras extensões de tipo de imagem, e se ele tem suporte a, por exemplo, reconhecer fontes no formato FreeType, beleza? Bem, com esses pré-requisitos, o próximo passo, obviamente, agora é começar a utilizar os recursos básicos da extensão, isso é, da própria biblioteca GD, para, primeiramente, criar um canvas, tá? Criar uma tela, uma imagem. Então, para isso, o que a gente vai utilizar? Vamos lá. Vou criar uma variável aqui chamada image, e nela guardarei o resultado da função ImageCreateTrueColor. Antes de mais nada, o PHP tem duas funções para criar uma imagem vazia, independente do formato a priori. ImageCreate e ImageCreateTrueColor. Nós sempre utilizaremos a ImageCreateTrueColor porque ela permitirá criar imagens com melhor definição. Bem, essa função tem dois parâmetros a priori, width e height. Um significa largura e o outro significa altura. Então aqui, por exemplo, vamos pedir para que o PHP crie uma imagem de 800 de largura por 600 de altura. Bem, o resultado mesmo dessa função é um resource, aquilo que nós estudamos inclusive lá nas aulas de PDO. E com esse resource fica a cargo do desenvolvedor, literalmente, cuspir essa imagem em tempo de execução no script ou persistir ela em algum arquivo direto no disco. Nós vamos ver as duas alternativas. Vamos lá. Bem, com a imagem criada, o próximo passo é o seguinte: alocar uma cor para ser utilizada nessa imagem. Então aqui, por exemplo, a gente pode utilizar uma variável, colocar o nome aqui, ó, branco, e usar a função ImageColorAllocate. Essa função ela tem 4 parâmetros básicos. Vamos lá. O primeiro, o nosso resource da imagem. O segundo, o tom de vermelho. Terceiro, o tom de verde. Quarto, o tom de azul. Bem, aqui a priori nós trabalharemos sempre com o padrão RGB, como já está aqui próprio descrito. Ó. R de red, G de green, B de blue. Esse padrão ele reza pelo seguinte: 0 é a ausência daquela cor, e o máximo, que é 255, poderíamos encarar como a presença total daquela cor.
E se nós combinarmos as três cores, o resultado, obviamente, será a cor branca. Beleza? Bem, imagem criada, cor definida, próximo passo. Colorir o fundo dessa imagem com a cor que nós alocamos. Então, utilizaremos a função ImageFill, que significa literalmente preencher uma imagem. Será a própria imagem. O segundo parâmetro é a coordenada x, isso é a coordenada horizontal, isso é da esquerda para a direita. O segundo parâmetro é a coordenada y, isso é no tocante ao vertical da coordenada de cima para baixo. Se a gente coloca 0 e 0, significa que nós começaremos a preencher desde o primeiro pixel dessa imagem. E aí, obviamente, a cor que nós alocamos. Aqui, por exemplo, branco. Bem, nós já temos a imagem não só criada, como modificada. Agora, resta ao desenvolvedor escolher algum formato para essa imagem ser serializada. Então, por exemplo, eu posso aqui utilizar o Image PNG, tá? Para poder essa imagem ela ser serializada no formato PNG. Se nós fizermos isso aqui, qual que será o resultado? A serialização em string da própria imagem. Observem aqui, ó, que no cabeçalho do binário está aqui, ó, a informação dizendo que é PNG. Podemos, se quisermos, serializar para JPEG, e ele até coloca aqui no cabeçalho do JPEG que o criador dessa imagem foi a biblioteca GD, ou também GIF. E está aqui o GIF sendo serializado pela biblioteca GD. Bem, conforme nós vimos em aulas anteriores, até com o uso de upload de imagem, blob, entre outros, nós precisamos informar para o browser que aquele conteúdo não é um HTML normal, e sim alguma imagem. Então aqui, por exemplo, se a gente voltar e trocar para PNG, eu preciso informar para o browser, através da função header, que o content type, que será informado literalmente no cabeçalho do HTTP para o browser interpretar, pois o default dele sempre será HTML, é, na verdade, uma imagem do tipo PNG. Esse é o MIME type do PNG. E se a gente rodar lá de novo, agora ele interpreta a imagem. PNG de fundo branco, 800 por 600. Bem, mas se caso o desenvolvedor ele não tenha necessidade de literalmente cuspir a imagem em tempo de execução, isso é, criar ela apenas naquele contexto do usuário que está navegando naquela página, ele pode simplesmente utilizar o segundo parâmetro de todos esses image PNG, JPEG, GIF, e colocar aqui o nome do arquivo. Então, por exemplo, fundo branco.png. E ele vai salvar na raiz, isso é, vai ser irmão desse script. Se a gente executar, obviamente não tem nenhum resultado, porque a gente não deu eco nenhum, mas está aqui, ó, no meu diretório onde eu estou executando esse aula22.php, o arquivo fundo branco.png. Se eu clicar aqui 2 vezes, o próprio NetBeans abre aqui, ó, uma imagem 800 por 600 de 2.74 KB. É só um grande fundo branco, por enquanto. E antes mesmo de nós começarmos a utilizar outros recursos do GD, é sempre uma boa prática, após criar a imagem, seja ela persistindo em disco ou simplesmente existente em tempo de execução no documento, é destruir a imagem com a função ImageDestroy. Tá? Isso vai forçar com que o Garbage Collector remova aquela imagem, aquele resource o mais rápido possível. Bem, próximo passo agora é começar a utilizar o recurso de texto no GD. Vamos lá. Utilizando como base aquela minha imagem de fundo branco, tá? De 800 por 600 que nós criamos agora há pouco, vou utilizar uma função do GD para colocar texto em cima dessa imagem. Então vamos lá. Primeiramente, vou definir mais uma cor, porque se o texto for branco com fundo branco, vai ser impossível nós conseguirmos visualizar. Então aqui eu vou, por exemplo, alocar a cor azul. Image color allocate. E aí é o seguinte, 0 de vermelho, 0 de verde e tudo no azul. Tá? O azul mais forte que tem. E após ter preenchido a minha imagem de branco, tá? Numa sequência literal, senão eu corro o risco do meu fundo branco ficar por cima do texto, eu vou usar a função ImageString, passando a minha imagem, o tamanho da fonte, que aqui temos algo a salientar. Nessa versão simplificada, a fonte só varia do tamanho de 1 a 5. Então aqui, por exemplo, vou colocar o tamanho 5. Logo em seguida, nós utilizaremos um recurso onde a gente vai poder usar alguma fonte TrueType
e colocar o tamanho que nós quisermos, tá? Mas por enquanto vamos usar essa versão primitiva, que é o image string. Colocar a posição, lembra? Eixo X, tá? Que significa o eixo da esquerda para a direita. Vou colocar aqui 10 para não ficar tudo colado. Eixo Y, que significa o eixo vertical, de cima para baixo. Então, se eu quiser colocar um pouco mais lá para baixo, eu posso colocar aqui, por exemplo, 300. E aí meu texto, vou colocar aqui 85 bits. E a cor, no caso aqui, a gente alocou qual cor? Azul. Beleza? A gente executar lá agora, está aqui o resultado. Ó. 10 pixels no X, que significa indo da esquerda para a direita, e 300 pixels no Y, que significa vindo de cima para baixo. Beleza? E está aqui o nosso texto 85 bits. É claro que com essa função nós ficamos muito limitados, principalmente no tocante ao tamanho do texto. Para isso, nós utilizaremos um recurso um pouco mais elaborado. Vamos lá. Bem, o primeiro passo será literalmente carregar a fonte. Nós temos duas alternativas básicas para fazer aqui. A primeira é o seguinte, tentar carregar as fontes do sistema operacional, e a segunda é simplesmente colocar a fonte dentro ou próxima do nosso projeto. Então eu vou partir para a opção número 1. Vamos lá. Vou criar aqui uma variável chamada $fontePath e será o composto da seguinte concatenação. Vou usar a função de PHP para poder pegar o valor de uma variável de ambiente, no caso do Windows, tá? getEnv. Pedir para procurar o valor da variável de ambiente chamada windir, concatenada com o direct separator, tá? Que nós já utilizamos em outras aulas também, concatenado com a pasta fontes, concatenado com o directory separator novamente, ponto e vírgula. E aí vamos escolher uma fonte, colocar aqui, por exemplo, arial.ttf, tá? Que é o formato que o GD lê. Como nós já temos uma imagem pintada com fundo branco naquele tamanho, basta agora utilizar mais uma função do pacote GD para poder desenhar, e aí por isso nós deixamos lá aquela cor azul já alocada, para a gente poder escrever com essa cor. Então aqui usaremos a função image etf text, tá? Que tem todos esses parâmetros. Vamos lá. O primeiro parâmetro já está aqui com o nome certo, que nós estamos utilizando desde o começo da aula. O tamanho agora não é mais limitado a 5, igual na função anterior. Eu posso, por exemplo, colocar uma fonte no tamanho 50. O ângulo permite com que eu possa fazer o quê? Rotacionar ou não o meu texto. Então, se eu não quero rotacionar, vou colocar aqui ângulo 0, por exemplo. E, novamente, de maneira muito similar, o X e o Y, tá? Posicionamento tanto da esquerda para a direita como de cima para baixo. Colocaremos aqui 100 e 200. A cor será o azul. A fonte ela será o quê? A concatenação do fontePath com o nome da fonte. E esse último parâmetro, que ele tentou colocar a variável $fontePath aqui no autocomplete do NetBeans, na verdade é o próprio texto. Então aqui a gente coloca 85 bits. Ponto e vírgula. Agora é só mandar rodar. Vamos lá. Tá aqui, ó. Fonte Arial, tamanho 50, tem rotação com a cor azul. E foi utilizado a fonte Arial, que sempre se encontra como default no próprio pacote de fonte do Windows. Caso o desenvolvedor ele decida por utilizar alguma fonte customizada, não depender daquela fonte estar instalada no sistema operacional ou não, ele tem a seguinte opção. Aqui, por exemplo, onde está esse meu script rodando, aula22.php, eu criei uma subpasta chamada fontes. E se a gente entrar aqui, eu tenho essas três fontes no formato TTF, tá? Então aqui, por exemplo, eu posso pegar o nome de alguma delas, ó, copiar o nome com a extensão, substituir. Então aqui fica o nome do arquivo TTF. E o nosso fontePath, ele agora seria o quê? Nesse caso, trocamos pela função realPath, colocando aqui a string ponto, para simbolizar, para que o PHP seja hábil a recuperar o caminho absoluto baseado no diretório corrente, concatenado com directory separator, concatenado com fontes, concatenado novamente com directory separator, ponto e vírgula. E aí, se a gente rodar lá, tá aqui, ó, agora a string 85 bits, utilizando outra fonte. Fonte essa,
e não está mais localizado exatamente no diretório padrão de fontes do sistema operacional Windows. Beleza? Bem, e como eu disse agora há pouco, essa função ela também permite alterar o ângulo do texto. Então aqui, por exemplo, nós alteramos o 0 para 90, salvar e rodar lá de novo. Observem aqui que ele manteve a posição inicial, tanto o x e y, só que ele rotacionou, né, no ângulo de 90 graus e o texto começou a vir daqui na direção desse ângulo, tá, de 90 graus. E é claro que para que o texto não cortasse, precisaríamos de pelo menos fazer o quê? Aumentar o y. Então a gente voltaria lá, colocaria aqui, por exemplo, 400 no y. Rodando de novo, aqui o 85 bits na vertical. Beleza? Bem, nós sabemos que apenas preenchimento de fundo e texto não é o suficiente quando a gente precisa criar uma nova imagem para representar qualquer tipo de dado ou informação. Então, muitas vezes, nós precisamos utilizar de formas geométricas básicas para, por exemplo, criar algum gráfico ou algo até mais elaborado. Então, o PHP-GD vem com um conjunto considerável de funções para que o programador possa, a partir de figuras geométricas básicas, desenvolver qualquer imagem 2D. Então, vamos lá, vamos começar pelo retângulo. Bem, continuando aqui com a nossa cor azul, que nós utilizamos para o texto, vamos fazer o seguinte. Mantendo a nossa imagem de 800 por 600 com o fundo branco, utilizaremos primeiro a função ImageRectangle. Então, ela pede um resource de imagem, um X e um Y inicial, um X e um Y final, e uma cor. A cor será o próprio azul. O que significa esse X, Y inicial, X e Y final? Se nós compararmos, por exemplo, o mais básico dos editores de imagem, o bom e velho Paintbrush, podemos observar que aqui embaixo, na barra inferior dele, além do tamanho da imagem, tá? Aqui está 1376 pixels por 615, a gente poderia diminuir aqui para poder ficar um pouco mais proporcional ao que a gente está fazendo lá, que é 800 por 600. Observem o seguinte, enquanto eu vou movendo o mouse, ali embaixo ele vai mostrando a posição X, da esquerda para a direita, e o Y, que é de cima para baixo. E eu já deixei marcado o recurso de quê? De desenhar um retângulo. Então aqui, por exemplo, se eu colocar o X inicial sendo o 50 e o Y 50 e segurar o botão esquerdo do mouse, observem o seguinte, eu agora posso, por exemplo, soltar o mouse no X 500 e no Y 330, tá? Soltei. Então, com isso a gente consegue ver que eu comecei o retângulo no 50 por 50 e terminei aqui, ó, no 500 por 330. Faremos a mesma coisa no PHP agora. Vamos lá. 50, 50, 500 por 330. Então, se a gente rodar, veremos um retângulo igualzinho que a gente fez no Paint. A única exceção é que aqui eu utilizei azul e lá no Paint eu utilizei a cor preta. E é claro que o PHP ele não se limita em apenas ter retângulo sem preenchimento. Para isso, basta fazer uma pequena mudança. Trocar o nome da função ImageRectangle para ImageFieldRectangle, que significa o quê? Retângulo preenchido. E se a gente executar lá, está aqui agora o nosso retângulo preenchido. Lembrando que com essa função, obviamente, a gente pode criar também um quadrado com lados iguais. Bastaria aqui, por exemplo, colocar 500 também, e aí a gente tem um quadrado com os lados iguais, beleza? Bem, de maneira similar, eu também posso criar ImageEllipse. E aí é o seguinte, nosso resource imagem, e o último é a cor. Vou colocar aqui o azul. Bem, o X e o Y tem uma lógica um pouco diferente do que seria no próprio Paint. Aqui não é a posição inicial do círculo em si, é na verdade o X e o Y da coordenada do centro desse círculo. Então, por exemplo, se eu fizer um círculo perfeito de 300 por 300, o que eu vou precisar fazer para esse círculo não passar da imagem, literalmente? Vou colocar 200 na coordenada do centro de X e 150 na coordenada do centro de Y. E se a gente rodar lá, tá aqui, ó, beleza?
Eu também tenho a possibilidade, obviamente, de transformar esse círculo num círculo preenchido. Basta trocar o nome da função por ImageFilled_Ellipse. E aí, se a gente atualizar lá, está aqui o círculo preenchido. Beleza? Bem, outra possibilidade também oferecida pelo GD é a de poder desenhar linhas. Então, podemos usar a combinação a priori de duas funções para que uma seja responsável pela espessura da linha e a outra seja literalmente por desenhar a linha. Vamos lá. Primeiro começaremos com a função ImageSetThickness, tá? Para a gente poder, passando aqui o nosso resource, setar usando um inteiro, por exemplo, que a espessura da linha seja de 5 pixels. Bem, com essa espessura setada, as próximas linhas serão afetadas por esse valor anteriormente declarado. Então, aqui agora, basta nós usarmos o ImageLine com os seguintes parâmetros. Primeiro, o nosso resource, o x inicial e o y inicial, isso é o ponto onde a linha vai começar. Então, aqui, por exemplo, vamos começar do ponto 0 da imagem, né? Então, vou colocar aqui 0, 0 também para y. E o x final e o y final significam até onde essa linha será desenhada. Então aqui, por exemplo, vamos colocar para ir literalmente 800 da esquerda para a direita e 600 de cima para baixo, tá? Para que ele literalmente vá até o final da imagem. E a cor, vamos aqui colocar aquela cor que a gente setou ali em cima anteriormente, todos os casos, o azul. Vamos lá rodar. Então tá aqui, ó, uma linha começando na posição 0x y0, indo até 800 por 600, com a espessura de 5. Se a gente modificar a espessura, por exemplo, aqui colocar 1 e atualizar lá, vemos aqui que agora a linha só terá 1 pixel de espessura, literalmente. Além disso, nós também temos uma variação tracejada do ImageLine. Então vamos lá. Trocaremos o thickness para 5 novamente. E aqui onde temos o ImageLine, trocaremos por Image Dashed Line, que é a linha tracejada. E aí com isso, se a gente salvar e atualizar lá, o efeito é esse aqui, tá? Uma linha tracejada. Nós também temos a possibilidade de, com um conjunto de vértices, criar algo mais complexo na forma de um polígono. Para isso, o GD também proporciona alguns recursos. Então vamos lá. O primeiro que nós utilizaremos será o Image Polygon, com os seguintes parâmetros. Nosso resource, um array que será um array de pontos, o número de pontos que deverá ser sempre o equivalente daquele array menor ou igual. Então aqui, por exemplo, vamos colocar 3. E a cor, no nosso caso aqui vai ser o azul. Bem, dentro desse array é que nesse tipo de polígono eu vou definir as posições de cada vértice em pares, tá? X e Y. Então vamos lá. Vou abrir aqui o array. Vou começar com 0, 0. O segundo, 100, 200. E o terceiro, 300, 200, tá? Então, x e y inicial, próximo x e y, próximo x e y. E o número de pontos ou de vértices tem que ser sempre o número igual ou menor desses pares, tá? E se a gente rodar lá agora, tá aqui, ó, o nosso polígono, tá? De 3 lados. Começando aqui com 0, 0, depois indo para 100, 200 e por último para 300, 200. A outra variação que nós temos do Image Polygon é a possibilidade de ser um polígono cujo os últimos pontos eles não se unem. Então, para isso, a gente usa uma outra função aqui, que é o Image Open Polygon. Só em trocar o nome daqui da função e manter os mesmos parâmetros, o resultado lá é o seguinte. Agora observem que é muito parecido até com o que se a gente estivesse usando a combinação de 2 ImageLine, tá? Por quê? Ele vai fazer um polígono aberto, ele não vai fechar esse polígono e fazer com que o ponto final ele venha se unir com o ponto inicial. Então a gente tem essa variação do Image Polygon também. Bem, outro tipo de recurso oferecido pelo GD que é bastante útil são os arcos. E eles têm um número considerável de variações. Então vamos ver cada um deles aqui. Então como é que a gente utiliza arcos usando o GD? Vamos lá. A priori utilizaremos duas versões de arco. Uma preenchida, outra não. E dependendo da que nós utilizarmos, poderemos, através de algumas constantes, mudar a forma do arco em si. Então vamos lá. Image Filled
arc. Tá? Então aqui, primeiramente, nós vamos passar o nosso resource image, muito parecido com o que nós vimos lá no elipse. Aqui é a coordenada x em relação ao centro. Então aqui, por exemplo, colocaremos 50, 50, e aqui o tamanho, 300 por 300. Agora sim, nós colocaremos aonde esse arco preenchido deverá começar a ser desenhado. Então, vou colocar aqui no ponto 0 da imagem. E os dois próximos parâmetros, eles têm correlação com o ângulo inicial e o ângulo final desse arco preenchido. Então aqui, por exemplo, vou colocar ele para começar do ângulo 0 e ir até o 45. A cor vai ser a azul e o estilo é a constante que eu acabei de falar agora há pouco. Então aqui, por exemplo, utilizaremos a Image Arc Rounded, tá? Para poder ser um arco com bordas arredondadas. Então, se a gente executar lá, está aqui o nosso arco, tá? Começando do ângulo 0 até o 45, de tamanho 300 por 300, e a posição inicial, a posição final em relação ao centro, 50, tanto para x como para y. Beleza? Bem, as outras variações que nós temos, ainda utilizando o arco preenchido, são as seguintes, vamos lá. Image Arc Chord, tá? Que ele vai fazer com que o arco ele se comporte como se fosse uma linha, uma corda, então ele não vai ter mais aquela aparência arredondada. Então, se a gente rodar lá, tá aqui, ó, fica parecendo mais um triângulo mesmo, nesse caso. Também temos o Edge, com que fica muito parecido com o primeiro, mas ele mantém ainda essa suavização aqui na aresta, né, na edge do próprio arco. Temos também a opção do No Fill, que é para não ter preenchimento. Então, se a gente rodar, observem que não será a mesma coisa do Image Arc não preenchido. Significa que, na verdade, esse No Fill ele vai só trazer para a gente a própria extremidade, tá? A própria aresta. E, por último, o Arc Pie, tá? E fica com essa aparência aqui, lembrando razoavelmente uma fatia de torta. Beleza? Isso aqui é bastante útil para a gente, por exemplo, fazer um tipo de gráfico, conhecido como gráfico de pizza, ou torta, dependendo do lugar. Bem, agora para nós praticarmos todos os recursos que nós vimos do GD até o momento nesse vídeo, nós vamos criar um gráfico de barras verticalizadas. E a ideia desse script agora será um gráfico que tenha não só as barras, como também as suas legendas, tamanhos adaptáveis ao próprio tamanho setado da imagem. Então, para isso, a priori, nosso gráfico sempre precisará ter dois valores definidos. A largura, vamos colocar aqui de 800, e a altura de 600. Bem, com essas duas informações, o nosso gráfico, para poder existir e ter algo em que o usuário possa visualmente ter uma noção de alguma evolução durante alguma faixa, algum período, ou alguma comparação entre valores, ele vai precisar, obviamente, no caso aqui o desenvolvedor, informar quais são os dados. Então aqui a gente coloca dados, vai ser um array cujo os índices serão as legendas e os valores são literalmente os valores das barras. No nosso caso aqui será janeiro 30, fevereiro 40, março 25, abril 50, maio 12, junho 33. Um array de exemplo que poderia representar uma variação de valores durante um semestre. Bem, com esses dados, podemos agora começar a montar o necessário para fazer o nosso gráfico. Vamos lá. Primeira coisa, vamos colocar para que a fonte ela possa ser recuperada do próprio sistema operacional. No caso aqui, na minha máquina, no próprio Windows. Então, vamos colocar para o font path ser get_env windir concatenado com directory separator, concatenado com fontes, concatenado com directory separator de novo. E a fonte, a priori, será arial.ttf. Todo Windows tem. Bem, setado a fonte, o tamanho e os dados, podemos guardar numa variável o total das colunas, que é literalmente o tamanho do nosso array. E o que vamos chamar de padding, tá? Como se fosse um recuo.
que será, no caso, o resultado de altura mais largura dividido por 100. E também precisaremos de uma variável para poder saber a largura das colunas. Ela também é variável de acordo com o tamanho da imagem. Então a gente vai precisar fazer a seguinte operação: largura dividido pelo número de colunas. Bem, e aqui agora então nós podemos fazer o quê? Criar o nosso resource. Image é igual image create true color, largura e altura. Vamos precisar de algumas cores também, então vamos lá criar. Cinza, image color allocate. E para fazer o cinza nós utilizaremos a versão em hexadecimal, então colocaremos 0xcc, 0xcc, 0xcc. Também precisaremos da cor preto, colocaremos aqui image color allocate. Aqui podemos colocar em decimal mesmo, 0, 0, 0. Precisaremos de duas variações de cinza para fazer uma espécie de efeitozinho 3D sombreado. Então precisaremos do cinza claro, que será o image color allocate com 0xEE, 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 e do cinza escuro, que será image color allocate 0x7f, 0x7f, 0x7f. E o branco também, para servir como fundo. Então, image color allocate, colocar em decimal mesmo, 255, 255, 255. Beleza? Bem, próximo passo agora é desenhar um grande retângulo. Então, para isso, utilizaremos o image build rectangle com o nosso resource, começando na posição 0, tanto de x como de y, e indo até as extremidades da imagem, largura e altura, colocando aqui branco. E guardaremos já, antes de começar a iterar os valores, uma variável chamada max v, tá? Que será o valor máximo, com o máximo, o maior valor que tiver dentro daquele array, que é o array de dados. Precisaremos também de variáveis para guardar separadamente o array values de dados e o array key de dados também, usando a função arrayKeys do próprio PHP. Com essas duas cópias de array separando chave e valor, sabendo o tamanho de colunas, podemos finalmente começar a iterar. Então vamos lá, nós vamos usar um for tradicional. For variável i igual a 0, enquanto i for menor do que o número de colunas, i++. Aqui dentro da iteração faremos o seguinte: variável coluna altura vai receber a altura dividido por 100 vezes array de valores, posição i, dividido pelo maior valor lá daquele array, vezes 100. E para isso a gente coloca aqui também dentro de parênteses, ponto e vírgula. Com essa informação, agora a gente também pode pegar aqui o que vai servir para ser a legenda daquela barra. Então a gente coloca aqui string é igual a array is, posição i. Agora precisaremos dos pontos iniciais e dos pontos finais de cada retângulo. Então, para isso, faremos o seguinte: x1 é igual a posição i vezes largura das colunas. Posição inicial y será altura menos coluna altura. Posições finais, x será o resultado de posição i mais 1 vezes largura
colunas menos padding. Posição final Y será altura menos padding vezes 4. O tamanho da fonte também será dinâmico. Então colocaremos altura menos y2 dividido por 2,5. Caso a legenda ela tenha uma quantidade de caracteres que possa sobrescrever a legenda ao lado, também precisaremos limitar o que nós poderemos colocar no gráfico. Então, para isso, criaremos um maxi chars, que será tamanho da fonte vezes 2 dividido pelo padding. E aí, precisaremos de um if para ver se strlen, né, o tamanho da string, qual string? A legenda que a gente colocou lá na variável literalmente string, ela é maior do que o máximo de caracteres calculado de forma dinâmica. Se for, a legenda será alterada para substring de string, começando na posição 0, indo até o maxi chars, concatenado com pontinho, 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 para a pessoa ver que não está completo aquela legenda, tá? Bem, agora podemos começar a desenhar. Então aqui a gente vai e usa image field rectangle, o nosso resource, começando na posição x1, y1, indo até x2, y2, da cor cinza. E a legenda image ptf text com nosso image, variável tamanho fonte, ângulo 0, posição inicial sendo x1 mais 2, para não ficar colado, indo até y2 mais tamanho da fonte, mais o próprio padding, a cor sendo preto, a fonte é o font path concatenado com a fonte, e o texto é string, que é a nossa legenda. E aí, para a gente poder criar um efeitozinho de sombra, tá? Para dar uma aparênciazinha de pseudo 3D nos nossos gráficos de barra, vamos utilizar algumas linhas com aquelas variações do cinza. Vamos lá. Image line x1, y1, x1, y2, da cor cinza claro. O próximo, image line, image x1, y2, x2, y2. E a cor cinza claro também. E por último, image line, image x2, y1, x2, y2, cor cinza escuro. Bem, com isso podemos finalmente fazer aquele de praxe, que é setar o header, content type igual a image png, image png, nosso resource image, e sempre uma boa prática, dar um image destroy no final. Vamos rodar lá para ver como é que ficou. Então tá aqui ó, nosso gráfico, beleza? E observem que se a gente aumentar a quantidade de dados ou diminuir, ele vai se adaptar automático. Ó. Se a gente voltar aqui e colocar, por exemplo, apenas de janeiro a março e atualizar lá, ele se adapta. Se nós acrescentarmos mais um mês aqui, mês de julho, colocar um valor aqui, 45, ele também se adapta. E se nós modificarmos o tamanho da imagem, colocar, por exemplo, 320 por 240, ele também se adapta. Beleza? Bem, outro recurso bastante utilizado nas aplicações web hoje em dia, para poder evitar qualquer tipo de acesso não autorizado de forma automatizada, é o uso de CAPTCHA. CAPTCHA nada mais é do que aquele recurso visual onde o usuário, espera-se um humano, ele possa reproduzir o que está presente em uma imagem. Bem, nós podemos usar o GD para criar CAPTCHAs também. Então vamos tentar fazer aqui um CAPTCHA simples, porém eficiente. Vamos lá. Primeiramente precisaremos da variável largura. Colocaremos 142 e altura. Colocaremos 40. E o máximo de caracteres desse nosso CAPTCHA, 6, está de bom tamanho.
Muito parecido com o que fizemos agora há pouco com o gráfico de barras, colocaremos aqui um padding, e será, no nosso caso, largura dividido pela altura. E uma variável que será o espaço por caracteres, que será a largura dividido pelo máximo de caracteres. Bem, agora podemos criar o nosso resource. Image é igual image create o color, largura e altura. Agora começaremos, já de praxe, setar as cores. O nosso fundo, cor, será uma espécie de um azul clarinho, tá? Então, image color allocate. Utilizaremos a paleta com hexadecimais, será 0x66, 0xcc, 0xff. O azul escuro, tá, terá sua utilidade também, veremos daqui a pouquinho. Image color allocate, com os valores também em hexa 0x33, 0x99, 0xcc. Precisaremos do preto também. Então, image color allocate, tudo zerado. E da cor branca também. Então, image color allocate 255, 255, 255. Agora podemos setar, preencher o nosso fundo. Image fill, a nossa imagem, começando na posição 0, tanto no X como no Y, utilizando o fundo cor, tá? Que é um azul clarinho. Agora também será muito útil colocarmos uma função anônima numa variável para que toda vez que ela possa ser utilizada, ela retorne uma das letras do nosso alfabeto, tá? De forma randômica. Então, para isso, nós utilizaremos a combinação de duas funçõezinhas. Vamos lá. Primeiro, random char, vai ser o nome da nossa variável, que vai guardar a função anônima. Function. Se você já estiver utilizando PHP 7.4, você já pode utilizar a anotação do FN, tá? Para arrow function. Como aqui eu ainda estou no 7.3, vou colocar na sintaxe tradicional. Vamos lá. Return CHR de um aleatório entre 65 e 90, tá? Que na tabela do próprio ASCII são as letras do nosso alfabeto em suas versões caixa alta. Começa na 65, que é o A, vai até a 90, que é a Z. Beleza? Bem, agora de praxe também, para nós utilizarmos alguma fonte, colocaremos aqui no path, real path, sendo o próprio, concatenado com directory separator, concatenado com uma pasta chamada fonte, que nós criaremos para colocar um conjunto de fontes que nós desejamos que de forma aleatória essas fontes possam ficar variando, concatenado com directory separator. E aí, o nosso fonte será o quê? Um array diff da diferença, tá, entre o que tem nesse diretório, no nosso caso o que terá, que nós colocaremos, tirando, tá, para poder não quebrar o nosso código, aqueles dois identificadores especiais que qualquer diretório tem. É o ponto e o ponto, que não nos interessa. E, obviamente, uma variável captcha, para nós guardarmos a string que formará esse captcha que o usuário terá que reproduzir para que o nosso sistema possa autorizar qualquer tipo de operação. Bem, então aqui no Windows Explorer, para mostrar, o nosso script, eu chamei ele de captcha, pega dentro de uma pasta chamada aula 22 e ele tem uma pasta irmã chamada fonte. Eu tenho 3 versões da Dejavu Sans aqui, que nós utilizaremos para poder dar uma variada e complicar um pouco mais o trabalho de algum algoritmo de OCR que possa tentar burlar o nosso captcha, tá? E tentar se passar por humano. Voltando ao código, agora teremos uma variável muito importante que será o tamanho da fonte. Então, como é que ela vai funcionar? Ela vai ser nada mais nada menos que 40% da altura da nossa imagem. Então, para isso faremos função for, a parênteses de novo, 40 dividido por 100 vezes altura. For each range, tá? Que começará do 0 até a largura, né? Até o final da imagem, indo da esquerda para a direita, pulando de valor
no que der o resultado de espaço por caracteres. As x. Então aqui dentro faremos o seguinte: se $x for menor que a largura, faço o seguinte: o caractere vai receber o valor daquela nossa função anônima. O CAPTCHA ele será incrementado por esse nosso caractere. O ângulo, para poder dar uma leve inclinada no nosso caractere, terá uma variação de 0 a 45. E aí podemos começar agora a desenhar nossas letras. Image, ETF, text, com vários parâmetros, né? Então vamos lá. Primeiro, o nosso resource. Segundo, o tamanho da fonte, calculado anteriormente. Terceiro, o ângulo, será randômico, dá uma quebra de linha. Quarto será o quê? X mais tamanho da fonte dividido por 2, para tentar dar uma centralizada. Já o Y, tamanho da fonte vezes um aleatóriozinho variando de 1.5 até 2, mais o próprio padding, vírgula. E aqui vamos dar uma leve variação na cor, tá? Ficar preto ou branco, usando um if ternário binário. Tá? Se der 1, vai ser preto. Se der 2, vai ser branco. E aqui a nossa fonte. F concatenado com $fonte, numa posição randômica. Tá? Então, array range, dir $fonte. E por último, que nós colocaremos nesse texto, que será essa letra randômica. Bem, até aí tudo bem nesse laço para desenhar o texto. Só que o texto puro não é o suficiente. Esses OCRs são bastante espertos. Nós precisamos macular também um pouco a letra, tá? Mas de uma maneira que não possa também impossibilitar um ser humano, com uma visão razoável, conseguir enxergar aquele texto. Então, para a gente macular um pouquinho, nós vamos desenhar algumas linhas, tá? De forma aleatória. Então vamos lá. For $i igual a 0, enquanto i for menor do que 3 é o suficiente, i mais. Então aqui o que nós faremos? Image set thickness, a própria imagem, e um random só de 1 e 2, tá? Para poder também não ficar espesso demais a linha. Image line vai variar do que? Nosso resource, um random de 0 até largura, 0, um random de 0 até largura de novo. Passando aqui a altura e da cor azul escuro. Agora, é muito importante o quê? Que esse CAPTCHA ele possa ficar armazenado em algum lugar e mesmo depois da página ou de uma outra página ser acessado, no nosso caso a submissão do formulário, a gente possa recuperar essa imagem no lado do servidor, é claro. Então, para isso utilizaremos o quê? Sessão, né? Que nós vimos naquela aula. Session, start, $session, CAPTCHA, $CAPTCHA, header, e aí já é de praxe, desde o início dessa aula, content, type, igual a image, png, nosso resource, e para liberar espaço na memória, image destroy. Beleza? Primeiro vamos ver como fica o resultado da imagem isolada. Então tá aqui, ó, no tamanho que a gente colocou, vou dar um zoom, tá? Cada vez que a gente der F5, ele vai gerar de forma aleatória aqui o nosso CAPTCHA. E sempre armazenando, no caso a primeira vez, ou trocando na seção, né, vinculado àquele usuário, que nós vimos lá na aula de seção, essas 6 letras. E aí o usuário precisará de alguma forma, no caso utilizando o formulário, dar um matching com o que está na seção. Então vamos lá. Vamos criar aqui um formulário, vai ser um form PHP. Então já deixei pronto aqui o código do HTML, tá? Para a gente não perder muito tempo. É simplesmente um formulário, tá? Que o action vai ser um validar.php, que nós faremos também. Um input type do tipo text, com o nome CAPTCHA, para poder chegar do outro lado lá no request, sendo obrigatório. E
observem que o src é literalmente a imagem que nós estamos gerando. Afinal, nós colocamos que o content type lá do outro lado é um PNG. E aí o browser vai interpretar aquilo como uma imagem. E aqui o submit. Como resultado disso, o formulário fica assim. Tá aqui, ó, o nosso input, o nosso captcha. Toda vez que o usuário der F5, vai trocar. E aí tem a opção dele ali digitar para tentar dar um match no valor. Voltando aqui, agora precisamos implementar o validar PHP. Então aqui, ó, validar PHP. Vamos lá. Teste um start para a gente poder começar a manipular a sessão. E faremos um if com duas condições. Se estiver na sessão, tá? O nosso amigo captcha e o usuário passou via formulário, né? Vou aqui usar o request. Um campinho chamado captcha também, faremos o seguinte teste. Se convertido para maiúsculo, apesar de lá estar garantido maiúsculo, a gente coloca aqui só para reforçar. O session captcha, a versão dela, totalmente caixa alta, for igualzinha também na versão forçado para caixa alta. Tá? Pode ser caixa baixa também os dois, não tem problema. O que o nosso querido usuário digitou, então, ok, tá? Validado. Se não, captcha incorreto. E aqui podemos colocar um else também, tá? Por favor, digitar o captcha. Bem, agora podemos testar, vamos lá. Primeiro eu vou digitar propositalmente tudo errado, tá? A, B, C, 1, 2, 3. Captcha incorreto. Vou voltar, atualizar e tentar digitar igualzinho. Em caixa baixa mesmo. S, Z, S, H, L, N. Ok. Então é isso, pessoal. Isso é um exemplo de como desenvolver um captcha simples utilizando a biblioteca GD, né? Bem, na próxima aula continuaremos nosso estudo com a biblioteca GD integrada ao PHP e começaremos a fazer manipulação de imagens, dessa vez não criando imagens do zero, mas manipulando imagens pré-existentes. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço e fica até a próxima.